Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovana e sejam bem-vindos ao Vivendo Despertar. Para hoje eu vou trazer uma mensagem canalizada e eu sei que estamos na semana do dia 24 a 28 de agosto, né? Lembrando que é um vídeo atemporal. Porém, essa semana ela promete um eclipse e vem muita coisa que precisa ser finalizada. Estando preparada para este final ou não, as coisas vão ter esses pontos finais. E para quem já está sentindo essa energia, principalmente nesse processo de transição planetária, veio muito forte essa questão de trazer essa mensagem justamente para um direcionamento, uma orientação. E aquela coisa, tem mais pessoas que são muito mais suscetíveis a essas energias, outras nem tanto, porém todo mundo está recebendo. Então, para a gente iniciar essa conversa, essa tiragem, eu trouxe duas opções. A primeira opção é a babusca e a segunda opção é a rosa, que é um marcador de livro feito de crochê, que eu ganhei com todo amor e carinho, em formato de rosa. Para quem se conectou nas opções, escolhe uma das opções e vamos iniciar a leitura. Lembrando que é uma mensagem coletiva, então uma leitura específica para sua energia. O meu contato está na descrição do vídeo para mais informações e uma leitura específica para a sua energia, certo? Vamos lá? Para quem se conectou na opção número 1, hoje eu vou com tarô e com o oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Cinco dias de paus, carta As de Ouros, a morte. A princípio é uma finalização mesmo de ciclo, mas o que acontece é que eu vejo uma energia mais relacionada a quem passou por um término de relacionamento. Algo muito, talvez, conturbado, aquela coisa. O que acontece? Eu vejo que essas energias, e não só relacionamento, talvez seja alguma coisa familiar também. O que eu vejo aqui são pessoas que... Sabe aquela coisa de ficar remoendo o passado? Aquela dor, aquela ferida... a ferida já tá até cicatrizada, mas é como se não tivesse aceitado o final, como ocorreu essa história. As coisas malditas, a visão em relação a si mesmo diante desse desafio, aquela coisa de passar por um desafio, uma situação e falar assim, porque eu penso isso, falo isso, tudo mais, mas na realidade, por fim, as palavras não saem, a resposta pronta, ela não tem impulso. E eu vejo que para quem se conectou, aqui é o momento de, beleza, agora vamos tentar organizar o que você tem para você mesmo e sair dessa situação. E eu vejo que está ocorrendo uma mudança, ela é um processo de transição muito brusco, porque é como se você fosse impulsionado para fazer essa virada, mas é como se você não tivesse o suficiente para isso. Mas aqui pede para você não se preocupar com isso, né? Porque não existe, digamos assim, um final perfeito, uma situação perfeita. Também não existe também um cenário perfeito. Às vezes, aquele momento, a melhor coisa que você pode fazer é ficar em silêncio, só observar, não se desgastar. É que pede paciência em relação a esse processo de reorganização, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão ainda passando por um processo de negação em relação àquela situação, no sentido de se sentir injustiçado,
que não aceita que ocorreu dessa maneira. E aqui pede para liberar. Libere. Vamos ver o que mais? Rainha de espadas, 9 de espadas e o 8 de paus, fundo do deck, 6 de ouros. O que eu vejo aqui principalmente é essa questão de beleza, levanta, segue, porque é aquela coisa no sentido de você manter a sua dignidade. Eu sei que as coisas elas não saíram do jeito que você quer, mas a vida continua. Ah, porque eu não fui valorizada, porque eu fui traída pela minha melhor amiga, pela minha família, eu fiz de tudo. E o que acontece? Que a gente está num processo, essa eclipse que vai ocorrer essa semana, é justamente isso. Porque, o que acontece? A gente está entrando num ciclo de renovação. E uma coisa é receber uma energia nova, com novos aspectos, novas possibilidades. Outra coisa é a gente entender que existe só um caminho, no sentido de que, beleza, Giovana, eu sei que existe muitos caminhos, mas a gente está tão acostumado a percorrer, a andar daquele jeito, que a gente vai utilizar a mesma postura para andar em todos os outros. E não é bem assim. Aqui pede realmente discernimento, ver as coisas como elas são, mesmo que ela acaba gerando esse sentimento de insatisfação. Porque aqui pede para olhar as coisas de forma mais crua mesmo, porque um pouco mais de senso de realidade vai permitir você sustentar e ver de fato o que é novo para você. Mesmo que esse novo ele vai aos poucos, eu vejo muita liberação de energia aqui e eu vejo um fim de sofrimento. É justamente você aceitar as coisas pelo fato do jeito que elas não foram daquilo que você esperava, que você vai estar liberando o sofrimento, você vai estar liberando o controle. Uma coisa que esses dias eu fiquei me questionando muito, mas o que é soltar? O que é soltar o universo? O que eu preciso soltar? Eu já soltei tanta coisa, o que eu preciso soltar? É não depender mais da resolução disso. É esquecer todas as possibilidades de que isso pode ocorrer algum movimento e se ocorrer, isso vai ser algo totalmente diferente para você. Então aqui fica essa reflexão com o grupo 1, porque os finais não saíram da maneira, né? Na verdade, ninguém gosta de situações assim que envolvam a traição, encerramento, desgaste. E aquela coisa, a gente sempre gosta de trazer a história ao nosso favor, seja a gente de forma, foi prejudicado, olha que injustiça que fez comigo, porque isso é do humano, isso é ser humano. Mas é justamente essa postura que está impedindo de você avançar, de você se colocar numa posição que não é sua. Sabe, vai ser até ridículo o que eu vou falar para vocês, que vem em contrapartida com essa carta aqui, que é a questão do equilíbrio. Antes você ser, digamos, entre aspas, umas aspas bem grande, você ser, digamos, o vilão, ou deixar que as pessoas vejam você como o vilão da história, mas você mantendo a sua dignidade, assumindo aquilo que você acredita, do que ser o bonzinho vitimizado, que as pessoas você vai se confortar com, como falar mesmo, ficar nessa roupagem confortável de recebendo, digamos, um apoio, e isso vai estar atrasando o seu desenvolvimento, porque você vai ter a sensação de que está sendo acolhido, está sendo recebido, está sendo entendido, mas está se colocando um quadradinho que não condiz com a pessoa que você é, não condiz com a sua potência, não condiz com os caminhos que estão se abrindo para você. É nesse sentido. Vou tirar 2 mensagens do
oráculo terapêutico dos acordos espirituais para esse momento. Tão importante quanto conhecer a teoria é colocar em prática. Essa é a primeira mensagem. E a segunda, busque o seu melhor a cada momento, inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Tudo pode ser aprimorado, a começar pela sua rotina. Eu hoje tive uma reflexão muito bacana em relação aos estudos que eu venho tendo e também nas palestras que eu venho assistindo, tudo mais, aquela coisa de a gente colocar em prática mesmo o que a gente veio aqui para desenvolver nossas habilidades, aprendizados, e isso é colocar em prática. Nenhuma lâmpada, nenhuma vela veio para ficar embaixo da mesa. Então é isso, é você colocar em prática mesmo aquilo que você acredita no seu dia a dia. E se é uma coisa totalmente fora da sua realidade, não é melhor você repensar esses conceitos para ver se de fato aquilo que ressoa para a sua realidade? Não estou dizendo de você abrir mão dos seus sonhos, mas trazer eles mais perto de você para você começar a vivenciar essa realidade que você deseja. E principalmente se libertando de uma roupagem que não condiz com a pessoa, com o seu desenvolvimento, com sua potencialidade, certo? Então, essa é a mensagem para o grupo 1. Para quem gostou, peço que curte e compartilhe. Eu vou para o grupo 2, a Rosa. Para quem deseja as consultas particulares, o meu contato está na descrição do vídeo. Mensagem para o seu momento. Sete de ouros, 9 de paus, roda da fortuna. Interessante isso, porque aqui no primeiro momento, aqui fala sobre vocês fazer um movimento que está de fato dando retorno, mas isso está gerando um cansaço equivalente. Aquela coisa, eu ganho muito aqui, mas eu perco muito aqui, ou seja, eu recebo a gratificação que eu quero, vamos dizer assim, mas em compensação a minha energia vital vai lá para o chão e vice-versa. Eu tenho muitos insights positivos, muitos insights criativos, eu tenho uma potência em relação a desenvolver projetos, mas em compensação não estou tendo retorno em relação a isso, mas isso é algo que me traz satisfação, mas de certo modo está gerando, digamos, um desgaste, porque vem a questão da nossa realidade. Eu preciso de bem-estar, de saúde para eu continuar fazendo o que eu preciso fazer. Eu preciso de recursos financeiros para continuar fazendo o que eu quero quero continuar a fazer. É interessante que nessa tiragem aqui está falando sobre uma virada, é como se você entrasse num processo de equilíbrio em relação a esses aspectos da sua vida. É como se em algum momento você fizesse um ajuste. E nessa semana mesmo você vai ter esse insight. Nossa, é ótimo, eu consigo fazer isso e automaticamente vai ajustar os dois. Não vou me desgastar tanto. Entende? As coisas vão fluir mais. E isso vai trazer muita oportunidade. Para quem está, digamos, batendo muito tempo na tecla em questão de fazer dinheiro, abrir oportunidade, de ver aquela oportunidade, digamos, a casa que eu quero, o carro que eu quero, o inventário, algo relacionado à questão de papeladas, esses desgastes, vai desenrolar, entende? Essa semana mesmo. Porém, é que está pedindo esse equilíbrio. Você não precisa, digamos assim, o que acontece? Quando você coloca na sua cabeça a ideia de que você precisa fazer mais para ter mais do que você tem, é como se você dissesse para você mesmo que não é o suficiente e o que você está fazendo não é o suficiente.
aquilo não tem valor, não tem credibilidade. Aqui pede fala que você continue no seu ritmo, mas mudando, digamos assim, o padrão de pensamento no sentido assim, nossa, eu acertei na mosca, é isso mesmo? Agora eu vou dar confiança no fluxo para que ele consiga, digamos, entrar em modo automático, em piloto automático nesse sentido, para justamente conseguir liberar um pouco dessa tensão, desse cansaço, desse desgaste físico. Porque aqui é uma questão de virada mesmo, aqui não precisa, digamos, você fazer mais, ou no sentido de eu não preciso ficar vigilante ao ponto de terminar de esgotar minhas reservas de energia, de disposição, não. Eu preciso fazer apenas um ajuste de forma pontual e assertiva para fazer as coisas fluir com mais liberdade, com mais tranquilidade, e também é uma maneira de dar um voto de confiança no próprio processo. Bem interessante isso. E quem tá com... Eu vejo muita questão relacionada mais à questão burocracia mesmo, né? No grupo 1, veio muita questão amorosa, como se fosse algo relacionado ao amoroso e algo familiar. Aqui eu vejo uma questão burocrática, questão de documentos que vai começar a desandar. Eu vejo papeladas, é como se fosse um processo a longo prazo, sabe? Que veio se estendendo a longo prazo, e essa semana é a semana do desenrolar das coisas. Ó, 4 de espadas, cavaleiro de paus, pajem de copas. Exatamente, o julgamento. Que é aquela coisa, você não precisa fazer mais. Você agora tem que confiar no próprio fluxo que você construiu, no próprio fluxo que você arquitetou. A maneira que você, digamos, organiza a sua rotina, o seu administrativo, as pessoas que estão à sua volta, a maneira que você faz essa comunicação, essa ligação, e permitir que a energia agora ela flua. É literalmente, eu pego um pouquinho do grupo 1, mas é questão de soltar. É literalmente você soltar para viver o processo. Porque uma coisa a gente fala muito, porque você tem que ser soltar, mas o que é se soltar? Para você, o que você não abriria a mão? Porque isso sabe aquela coisa de eu vou continuar seguindo esse mesmo caminho porque eu sinto segurança. O soltar isso, você faz algo mais por segurança, por uma sensação de poder, por sentir confortável com esse movimento, mas é justamente você soltando isso que você vai começar a ver o fluxo. E o fluxo, esse fluxo, ele tem muito a te oferecer, ele quer entregar para você, ele quer fazer essa entrega, mas você precisa soltar. E esse soltar é confiar no processo, confie no processo. Não é você fazendo mais, não é você se enchendo de compromisso, não é você digamos, tentando duplicar sua produtividade ou enfim, permitir que o que você já construiu, agora ele faça o próprio movimento, entende? E eu vejo que para muitos vai ocorrer uma virada de chave mesmo essa semana, justamente por conta de um pequeno insight. É uma coisa muito simples, é como se vocês acordassem e falassem para vocês mesmos, nossa, é isso. Vai virar muita chave essa semana. Vamos tirar 2 cartas do Oráculo dos Acordos Espirituais. E vejo papéis, documentações. Para quem está no processo de tirar carteira também, aquela coisa de será que vai dessa vez? Será que não vai? Será que eu tô pronta? Solta o controle, confie. Sai 2 cartas aqui. A primeira é a lição do amor incondicional
se inicia pela própria pessoa, depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais, por fim, ao planeta Terra. Vê se consegue enxergar, vê se vai focar. E a segunda mensagem, também relacionada ao amor, gente. Quando o amor emerge de dentro do coração, o resultado é o perdão, o auto-perdão, o desapego do excesso da matéria, é a cura de qualquer vício. Aqui tá pedindo, solte o controle, se perdoe, permita que a sua essência flua. Confie nessa versão que quer ter vazão, quer te servir. Porque a nossa essência é nada mais, nada menos que o próprio Deus dentro de nós. E Deus é amor, Deus é abundância, somos um só com Ele. E é isso que Ele quer oferecer, mostrar, tipo, ó, é legal também essa maneira de ver a vida. E aqui tá pedindo isso. Dê um voto de confiança para a essência, porque quando você dá esse voto de confiança, mais Deus tem espaço para brilhar na vida de vocês, certo? Então essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha sido contribuição para vocês. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.